O primeiro básico bem feito que eu fiz foi esse. Eu entendi qual era a principal dor do médico, que era o meu cliente. No direito, hoje, a gente entende que tudo é possível. A gente tem marketing digital, a gente tem inúmeros cursos que ensinam, a gente tem mentorias ou mentorias individualizadas. Eu acho que a primeira grande coisa é estudar. Não adianta, como a gente vê muito, infelizmente também, advogados que vão surfando ondas do direito. Fala, meu povo! Estamos aqui mais um episódio do podcast O Poder do Básico Bem Feito. E hoje eu trouxe alguém que é uma referência na advocacia para médicos. Um cara que eu conheço, que se tornou amigo. Eu tô falando do Pablo Pancini. Pablo, seja muito bem-vindo, meu Obrigado, amigo. meu querido. É uma honra receber você aqui. A honra é minha. Cara, começa se apresentando aí para essa galera conhecer quem é você. Então, eu sou Pablo Pancini, sou advogado, atuo na área tributária voltado para a área da saúde. Então, a gente atende empresas, clínicas e profissionais da saúde. Tenho também um escritório previdenciário em Minas e faço do direito a minha vida, o meu ganha-pão, assim como a gente também, né? Que legal, Pablo. Que bom receber gente que vive de verdade aqui. E é o primeiro advogado especialista para a área da saúde aqui, tá? Falando aqui do podcast. E o primeiro tinha que ser a referência. E tu é uma Obrigado. referência, cara. Primeiro eu quero te parabenizar por toda... Até engasguei para te parabenizar. Gente, eu não queria dar parabéns para ele. Até para parabenizar, engasguei aqui. Cara, eu quero te parabenizar pelo teu resultado, pelas transformações que você gera na vida dos clientes. Então, já quero começar, o Pablo, com uma pergunta aqui. Tu disse que é especialista para médico. É só essa área tributária do médico? Hoje a gente foca na área da saúde. A gente preferiu, eu desde 2018 venho fazendo já a área da saúde, então preferi cada vez mais me especializar para que a gente tivesse uma advocacia de qualidade, um trabalho que fosse referência, mas principalmente um trabalho que eu tivesse a consciência de que o que a gente faz é muito bem feito. Que legal, cara. E o que tu poderia dizer aí que é trabalhar para médico? Da onde que surgiu isso aí, pô? Porque é tão comum tu ver advocacia previdenciária, de família, de não sei o quê. Aí tu vem pra área de saúde, tu tem muitos médicos, clientes. Da onde que surgiu essa ideia? Surgiu, desde o meu primeiro estágio, eu fiz estágio na área tributária, então eu já tinha um gosto por direito tributário. Ao longo da minha jornada como advogado, e até um pouco antes ainda estudando para concurso, eu já tinha feito a minha pós de direito empresarial. Legal. Então, logo em sequência, eu fiz uma pós na área de direito médico, só que eu nunca fui aquele advogado que gostaria de lidar com problemas médicos. Primeiro, pela carga emocional, que eu não tenho interesse nenhum em carregar ela comigo, e eu sei que é uma dor muito grande que os clientes, pacientes têm contra os problemas de plano de saúde, ou hospital ou médico. Por outro lado, eu sempre tinha aquele gosto por direito tributário, então fiz a minha pós em direito tributário, e eu vi que a área da saúde era uma área que eu gostava. Primeiro, por estar lidando sempre com pessoas dessa área, e segundo, por ser uma área que eu sabia que poderia me rentabilizar muito mais do que outras áreas no direito. Então eu fui unindo o útil ao agradável e ao dinheiro. Então acabei... E se tornou esse especialista aí da área Acabei da saúde. seguindo para a área tributária na área da saúde. A pandemia me ajudou bastante com isso, foi uma mudança muito grande que teve na percepção dos médicos em termos de trabalho, em termos de tributo, em termos de mundo. Sim. E aí foi o momento que eu consegui começar a me destacar, começar a alcançar um pouco mais cada passo à frente. Que legal. Pablo, mas lá atrás, Pablo, a gente tem aqui gente que... advogados, tem empresários aqui assistindo. Aproveita e comenta aqui o que você faz para tá trocando aí com quem tá assistindo. Tem gente que tá começando, gente que tá mais à frente. Eu quero saber o seguinte, qual foi o básico bem feito lá no início para fazer você chegar onde você tá hoje? O que funcionou? Qual foi o básico que tu praticou aí? Olhar a dor do meu cliente. O primeiro básico bem feito que eu fiz foi esse. Eu entendi qual era a principal dor do médico, que era o meu cliente. Então, eu tinha um médico que era gestor ou dono da clínica, com alguém gerenciando aquela clínica, mas que ele não sabia nada do que acontecia na parte financeira, não sabia nada do que acontecia na parte tributária, e ele precisava saber. Sim. Só que ele também não tinha tempo de parar, estudar e gerenciar tudo além da própria medicina. Então, eu comecei a identificar que se eu entrasse naquele gargalo que ele tinha, eu ia solucionar o problema dele e eu ia ser rentabilizado por aquilo. Então eu comecei a identificar quem estava com o mesmo problema, como eu poderia auxiliar naquele problema, e aí eu entrava com a solução.
Caraca, olha só, isso é um estudo de mercado prático, pô. Ele enxergou uma oportunidade, estudou o mercado e olha quem ele é hoje, uma referência. Já deixa teu arroba aí pro pessoal te procurar. Eu tenho o arroba da empresa, que é Uhum. @tributação médica. Certo. Tem o meu, Pablo Pancini, que é o pessoal. E tem o @advogado Pablo Pancini, que é o meu E profissional. teu nome é Pablo, assim, não, brincadeira, que é tanta arroba. Eu também tenho vários arrobas, eu tô brincando. Tô perturbando porque eu gosto de perturbar esse cara aqui. É normal, Eu né? gosto, Se eu não gosto. fizer eu isso, gosto. não é Senão você. não tem diversão, pô, senão não tem diversão. Então a gente vai deixar aqui também na descrição pra tu seguir ele. Pablo, mas, ok, tu começou a olhar pra dor do teu cliente, identificar e começar a trabalhar ali. E aquelas pessoas que estão querendo trabalhar com um público específico e ganhar dinheiro, o que tu diria pra esse advogado? Ele quer trabalhar com um público específico, quer ganhar dinheiro e acha que não é possível. Eu acho que tudo é possível. No direito, hoje, a gente entende que tudo é possível. A gente tem marketing digital, a gente tem inúmeros cursos que ensinam, a gente tem mentorias ou mentorias individualizadas. Eu acho que a primeira grande coisa é estudar. Não adianta, como a gente vê muito, infelizmente também, advogados que vão surfando ondas do direito. Surge uma tese, a pessoa se diz especialista naquela tese. Surge um outro evento, ele se diz bom naquele evento. Então, a primeira coisa, a pessoa tem que ser realmente boa naquilo que ela faz. Ela não precisa ser o melhor, ela não precisa fazer muito mais que os outros, mas ela precisa minimamente saber o que ela vai fazer. Entender o que vai fazer, entender o que você é bom naquilo, e estudar onde você vai entrar com isso. Se você vai entrar inicialmente com uma parceria, se você vai entrar inicialmente junto com outra pessoa, ou se você vai diretamente no cliente, porque você tem esse acesso aos clientes através dos meios que você conhece. Que legal. Então não tem uma fórmula mágica, não tem algo, é o básico bem feito ali, é seguir um procedimento ali, seguir um caminho, né, de aprender pra tu poder se identificar. Algo que ele falou aqui que tá latejando aqui é entender muito da dor do cliente. E Pablo, nesse percurso teu de empresário, porque hoje tu não é só advogado, né? Tu é um empresário, tu é um vendedor nato. Tô quase aqui me tornando médico só pra comprar alguma coisa tua. Tu é um vendedor nato. Me diz aqui, nesse percurso aqui, de crescimento, de trabalho duro, há quantos anos tu tá nesse fluxo? Na área médica, 8 anos. 8 anos. E aí, nesse percurso, o que tu pode deixar de aprendizado aqui pra essa área? Pra, às vezes, até a pessoa que quer se especializar nessa área, ou alguém que já quer seguir aqui, aprender com o cara. O que tu diria? Eu diria que a área médica ela é muito boa de se trabalhar. Os médicos são, normalmente, clientes fáceis de lidar. São clientes tranquilos. Eles, apesar de ter uma agenda atribulada, conseguem um tempo para falar com você, querem buscar conhecimento, então eles vão parar para te ouvir. Só que, como você me perguntou, não existe fórmula mágica e não existe receita de bolo para praticamente nada na nossa vida. Assim como também não existe aquela coisa de que se eu fizer isso aqui, vai dar certo e pronto, acabou. O que eu acho que a pessoa tem que fazer de fato para poder entrar nessa área? Eu acho que ela tem que buscar conhecer onde essas pessoas estão. Não adianta eu querer trabalhar na área médica e estar envolvido só com engenheiro. Não adianta eu querer trabalhar com médico e conviver apenas com advogado. Advogado deve conviver com advogado? Deve. Mas ele deve conviver onde seu cliente está. Então, o que eu fiz muito e continuo fazendo todas as vezes, eu vou sempre nos locais onde os meus clientes estão. Eu preciso ser ali no ambiente. De forma direta, indireta, convidado, pedindo convites. Eu não tenho problema nenhum com isso, você me conhece muito bem, sabe que eu sou cara de pau mesmo. Então, se eu tenho possibilidade de estar em um evento de médicos e eu sei que alguém pode me colocar nesse evento, eu peço para me colocar. Se eu posso falar, eu peço para poder falar nos eventos, porque ser visto é uma forma de autoridade. Então, o primeiro grande ponto, ele tem que gerar uma autoridade, ele tem que gerar um conhecimento. Não adianta ele querer trabalhar nessa área e ninguém nunca ter visto. Ninguém nunca ter ouvido falar daquela pessoa minimamente. Então, o que eu fiz? Eu comecei a dar aula. Então, eu dou aula na pós-graduação do Einstein, eu dou aula em cursos para médicos, eu dou aula em mentorias, eu dou aula em palestras de outros eventos. Já deu palestra para os nossos eventos aqui várias vezes. Então, assim, eu busco criar a minha autoridade com base no meu conhecimento. Então, uma vez que eu crio essa autoridade, quando eu encontro um médico, um profissional da saúde, e ele minimamente já ouviu falar de mim, ele transfere aquela confiança para o que eu faço. Então ele para me ouvir. Para ouvir os conselhos que eu dou, para ouvir as soluções que eu posso oferecer. E, como eu sempre falo, eu acabo oferecendo antes de cobrar. Então, se alguém chega e me procura, Pablo, eu tô com um problema, eu dou a dica. Eu não vou guardar o conhecimento, porque eu sei que em algum momento isso vai retornar.
Em algum momento esse cliente vai serve vir... ele pra você marcar ele ali. É aquela isca que você joga, falando assim, olha, o conhecimento é esse e eu tenho muito mais para te oferecer. Isso aqui é de graça. Agora, se você quiser mais, você tem que pagar pelo meu tempo, pelo meu conhecimento. Olha a estratégia. O cara sabe muito. Aí o cara pega ali, ó, já serve com alguma coisa, mostra que ele sabe, e aí o cara vem atrás do resto. Ele quer mais, pô. Ele quer mais. E aí fica mais fácil, né? E aí então tá dizendo que não basta o advogado ser bom, ele precisa parecer bom, ele precisa estar visível para as pessoas precisam conhecer. A gente vive num mundo digital, Derito. Então eu demorei muito tempo a entrar no Instagram profissionalmente. Eu falava que até 2 anos e meio atrás eu era um fantasma digital. Caramba. Por quê? Mas porque a forma em que as coisas foram conduzidas, em que as indicações, os conhecimentos no offline me permitiam ainda ser um fantasma digital. Até que eu entendi que isso não anulava o fato de eu ter que entrar no digital de fato. Então, quando eu comecei a postar no Instagram, fazendo vídeos para o Instagram da empresa, postando ali frequentemente, trazendo uma empresa para nos auxiliar com os vídeos, com a qualidade da edição, eu entendi que isso era o que faltava para eu poder ter a minha autoridade consolidada. Ainda falta muito, ainda tem muito que crescer, muito que melhorar. Sempre vai ter. Em todos os aspectos, mas é um pouquinho a cada dia. Então, é uma conversa com uma pessoa nova a cada dia, é uma forma de buscar conhecer gente nova de outras áreas a cada dia, porque uma pessoa pode te conectar com a outra, que vai te conectar com a outra, que vai te colocar no evento que você nem imaginava que podia estar, que vai te apresentar um médico que talvez vai ser referência e te indicar mais, e assim vai. Cara, tu falou 2 coisas aqui que chamam muita atenção, tá, Pablo? Olha, uma estratégia que tu usa física de se inserir no meio de onde o cliente tá, e também no digital, de estar ali aparecendo. Então, se uma não anula a outra, tu faz os 2 movimentos. Os 2 são complementos para mim. Se eu apareço no físico e não estou no digital, ele não me encontra. Se ele não me encontra, tudo que eu falei aqui é anulado. Caramba. Porque hoje, o que está sendo visto no digital é o que vai ser lembrado. Porque ele pode repetidamente entrar ali e validar novamente o conhecimento que eu passei. Agora, se ele me conhece no presencial, num evento só para médicos, por exemplo, em que eu vou, não palestro, mas eu estou ali no meio, troco ideias, passo dicas e falo, olha, entra no Instagram da minha empresa, que lá tem muito mais conteúdo do que eu passando. Tem falas minhas, tem falas do meu sócio, tem falas de todo mundo. Pode ver que o conteúdo está lá. Ele vai complementar a validação que ele já teve. Porque pessoalmente eu mostrei o meu valor. Não dei preço nenhum, não vendi produto nenhum. E aqui ele vai ter aquele momento de concretizar. De falar assim, caramba, ele realmente tá falando que sabe e pelo que eu tô vendo aqui, ele sabe mesmo. Vocês que acompanham sempre a gente aqui nos episódios, sabem que eu gosto de pegar a frase. Ele falou uma aqui que já gravou. Olha, ele consegue no offline, mas se eu não tô no digital com autoridade, tudo que eu falei, apresentei é anulado. E essa é a realidade de hoje, né? Hoje é isso. Hoje a gente vende e a gente se mantém vivo no digital. Então, o digital, para mim, na área médica, ele não serve só como um captador de lead. Ele serve como uma vitrine, em que eu posso falar para o meu cliente, entra lá, 24 horas por dia, devora meus conteúdos, que você vai saber do que eu estou falando e Que como legal. eu estou falando. Que legal. Porque ali comprova. O que eu falo bate com o que eu mostro. Que legal. Porque eu tenho uma única fala, uma única verdade. Cara, tu tá andando tanto com o médico, tu já tá com cara de médico, cara. Eu olho pro Pablo, eu sempre Falta falo... só o dinheiro. Falta só... Tá com cara de médico já. Tu foi pai agora, né, Pablo? É 1 ano e 8 meses. Quantos anos? 1 ano e 8 meses. Qual é o nome dele mesmo? Bernardo. Bernardo, lindo. Como que tu consegue, Pablo, conciliar essa vida de empresário, advogado, pai? Como é que tu consegue ter um negócio funcionando, gerando dinheiro e ainda tá ali com teu filho? Eu não esperava que fosse falar do Bernardo, não. E o olho já encheu de lágrimas. O olho dele já encheu de lágrimas. Desde quando a gente sabia que o Bernardo estava vindo, eu comecei a fazer um movimento na minha vida para que eu tivesse tempo para ele. Então, tudo que eu fui construindo durante a gestação da Bianca, que é minha esposa, eu fui construindo para que quando ele nascesse, esse tempo fosse reservado. Então, a minha agenda, ela passou a ser adaptada de acordo com o Bernardo. Então, parte do dia eu tô com o Bernardo, parte do resto do meu dia eu tô com o Bernardo. Tudo que eu posso fazer com ele, eu faço junto com ele. E nesse meio tempo, é onde eu dedico 100% da minha atenção para as coisas que eu faço. Eu aprendi, principalmente na mentoria com vocês, de que produtividade e trabalho muito bem feito não significa trabalho feito ao longo de muitas e muitas horas. Exato. Eu consigo ser eficiente no meu tempo, eu consigo delegar
para o escritório, Uhum. para as pessoas que trabalham junto com a gente, para que eu foque realmente no que precisa. E nesse tempo que eu estou focando no que precisa, eu vou pensando nas estratégias, eu vou Sim. pensando nas ações que eu quero tomar, nos eventos que eu vou participar. Uhum. Então, por exemplo, eu tenho a minha agenda de eventos em que eu sou obrigado a ir, tenho a minha agenda de eventos que eu gostaria muito de ir, e eu tenho a agenda de eventos que eu faço muita questão de estar, porque é onde o público muito específico que eu Sim. quero captar está lá. Sim. Então, tudo isso é planejado. Uhum. E aí, eu vou colocando o Bernardo, vou colocando a Bianca, vou colocando o meu lazer no meio de Uhum. tudo isso, para que eu também não surte. Sim. Porque a advocacia, a gente sabe muito bem disso. Tende a surtar. A gente brinca que a advogado é meio louco, mas a gente é mesmo. Sim, A sim. gente é louco de querer empreender cada Sim, vez mais, sim. louco de fazer as coisas. Uhum. Então, nesse meio, se eu não tenho essa válvula de escape, eu surto. Sim. Então eu preciso equilibrar. Que legal. Então tá falando de planejamento porque realmente importa, né? Porque no final o Pablo, ele é um empresário, mas ele é um pai, ele é marido, ele é filho. Então não vale só ganhar dinheiro, tem que se fortalecer, estando do lado de quem importa, né? No final das contas, a gente faz tudo isso por eles, né? É verdade. É pela família, pela esposa, é pelo filho. É para dar um bem-estar melhor para ele, no seu caso, para os seus 3. 3. E tu pensa em ter mais 2? Ah, não, mais um só, né? Só mais um? Só mais um. Menino ou menina tu quer ter? Se Deus abençoar, eu gostaria que viesse uma menininha agora para dar equilibrada no casal. É 30% mais caro, tá? É 30% mais despesa. É porque tem mais lacinho, tem mais um monte de coisa. coisa, não sei o que, com brilho, cordão, não sei o que, pelo amor de Deus. Esse cálculo aí a gente deixa para depois. Que legal, cara. Pablo, se tu pudesse dar um recado para o jovem advogado que tá aí assistindo. O jovem advogado tá com medo de empreender. Ele acha que a advocacia tá saturada, ele não vai ganhar dinheiro. O que tu te diria? Lembra do Pablo que gostaria de ouvir isso lá atrás. O que eu gostaria muito de ter ouvido, e uma das coisas que você falou aqui, logo no começo da nossa mentoria, é que conhecimento demais, ele é quase um câncer. A gente criou a tendência da obesidade intelectual. E eu gosto muito desse termo, porque a gente vai se enchendo de conteúdo, se enchendo de eu vou ouvir essa pessoa, eu vou ouvir essa, mas a gente não coloca nada em prática. Então, a primeira coisa que eu gostaria que todo mundo, até eu mesmo lá atrás, ouvisse não existe advocacia saturada para quem quer trabalhar. Não existe advocacia saturada para quem é bom no que vai fazer. Mas, principalmente, não existe falta de oportunidade para quem executa, para quem tenta, para quem se reinventa. Então, hoje, se eu fosse começar na minha advocacia, eu ia começar sabendo de que o mercado ele é grande, a gente tem o maior número de advogados do Brasil, mas isso é um número, isso é irrelevante, porque se você vai fazer um concurso é você contra você, se você vai fazer uma prova é você contra você, e a advocacia é a mesma coisa. É você se provando todos os dias que você é melhor do que ontem, pior do que amanhã, e tendo a certeza de que cada vez mais que você conquistar uma coisa, você já tem que olhar para o passo seguinte. Vai ouvir muita mentira, você vai ouvir muitos números falsos, você vai ouvir muita gente querendo te dar conselho. Então, olha, segue por isso aqui. E no fim das contas, segue um rumo, um único caminho de conhecimento, segue o instinto e acredito que o trabalho sempre vence. Trabalho duro sempre, então, né, Pablo? Trabalho duro sempre. Não vai ter moleza pra crescer, né? Não existe. Não existe. Essa história que falam, fique milionário fazendo 6 passos e não sei o quê. Não tem como, tem que trabalhar. Os únicos passos que eu acredito são os passos de Jesus. O resto... o resto? O resto. O resto é os passos da Alderita. Brincadeira, gente. Pablo, que honra ter você aqui, cara, compartilhando o teu conhecimento, referência na advocacia pra saúde, pra médicos. Você que é médico e não conhece, segue aí o @ dele que tá assistindo, comenta. O cara realmente é bom e eu quero te parabenizar por isso. E mais do que isso, tá? Te parabenizar porque mesmo sendo pai, marido, tu tá conseguindo equilibrar e ter... Pra quem não sabe... A sócia dele é sogra dele. Minha sogra. A Cíntia. Lá, qual é o... Lá em Aimorés, Minas Gerais. Minas Gerais. No Daire Pancini Advogados. Ela é sócia dele. E eu acompanho de perto e vocês são a referência na advocacia. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Obrigado por estar compartilhando mesmo aqui com o nosso público. Um prazer imenso. Vai ser uma honra ter você aqui. Se você quer o Pablo de novo aqui falando para essa advocacia tão especializada para a saúde, a tributação para a saúde também, comenta aí que eu vou trazer. Esse é mais um episódio do Poder do Básico Bem Feito. Eu te espero no próximo. Obrigado, Pablo. Muito obrigado, meu querido. Cara de médico, cara. Tu tem uma cara de médico.